Como eu coloquei para vocês de manhã, a gente tem esse tema. A filosofia não é um tema pouco, né? É um tema super profundo, é um tema muito abrangente, que abrange todas as questões do ser humano, né? Bom, a gente pode, de certa forma, pensar na biodança como um sistema filosófico também, né? Além da biodança ter uma sistematização que é teórica, que está muito baseada em fatos científicos, por trás desses fatos científicos, dessa estrutura metodológica e conceitual, né, existe toda uma base filosófica que vai se traduzir, né, tanto na própria estrutura teórica, como também na nossa prática, né? Porque a gente busca algumas coisas através da biodança, e essas coisas que a gente busca têm a ver com uma percepção do mundo, uma forma de olhar e uma forma de querer estar no mundo, né? E isso tudo tem a ver com a filosofia. Como eu coloquei para vocês, a gente vive, né, em a situação da América Latina, especialmente a situação do Brasil, que a gente passou muitos anos, né, desqualificando, desprestigiando ou perseguindo mesmo, né, o estudo da filosofia, né? É claro que se a gente pensar na própria ação disso, ação da repressão, ação da perseguição de ideias, isso já tem um fundamento filosófico, uma base conceitual e um sistema ideológico atrás disso, e isso tudo sempre é filosofia, né? Mas não é dessa filosofia que a gente quer, né, tratar, e nem esse é o princípio filosófico que a biodança vai se basear. Mas é importante a gente perceber que toda a sociedade ela se apoia em sistemas de ideia, né, que tem base no pensamento filosófico, seja ele buscando a conexão com a vida, seja ele a serviço de estruturas de poder. Então, a filosofia como um todo, né, ela vai estar sempre buscando a resposta de algumas perguntas que desde sempre estão junto com a humanidade, né? E essas perguntas, inicialmente, elas eram perguntas que muitas vezes a gente construiu o mito, a mitologia, e trabalhava sobre rituais, também na busca de responder essas perguntas ou também de poder influenciar dentro dos mistérios da vida, né? Então, a vida em si, ela é misteriosa, né? A vida em si, ela tem uma série de questões que a humanidade busca resposta para essas questões desde sempre, né? Desde que o humano é humano. Mas a forma como a gente fez as perguntas e a forma como a gente buscou as respostas foram mudando. Então, quando a gente olha para a antiguidade, muitas vezes a antiguidade lá, a gente vai falar da Idade Antiga, né? Nos primórdios da civilização, a gente pode pensar que isso são coisas muito velhas, e como eu falei para vocês, aqui, especialmente no Brasil, é como a gente não cultivou o estudo da filosofia como nação, né? Muitas vezes a gente olha desqualificando o pensamento antigo, né? E vendo como são coisas velhas, coisas que não têm sentido. E quando a gente começa a estudar a história e começa a estudar a filosofia, nós vemos que tem todo sentido, né? E que, na realidade, muitas vezes são pensamentos que vão se atualizando, né, conforme vai acontecendo a história humana, e que muito da base de como a gente vive hoje, atualmente,
tem a ver com esse mundo antigo, com as ideias desse mundo antigo, que, na realidade, tem uma profunda sabedoria. Então, talvez, em muitos sentidos, a profundidade do pensamento da antiguidade, ela não foi superada por nós, muito pelo contrário. A superficialidade da nossa cultura, muitas vezes, é um afastamento dessa profundidade original. Então, é muito importante a gente voltar a essas raízes e estudar a filosofia. E dentro da nossa prática como facilitadores de biodança, é muito importante a gente entender os fundamentos filosóficos, justamente para entender exatamente em que a gente está trabalhando e qual é o mundo que a gente está construindo a partir do nosso trabalho. Então, em biodança, a gente não trabalha com questões superficiais. Muitas vezes, eu vejo que as pessoas dizem assim, eu vim aqui para fazer biodança para me divertir. Sim, muitas vezes é divertido, né? Mas através dessa diversão, que às vezes é divertido, às vezes não é nem tanto divertido também, né? Mas muitas vezes o que a gente está tocando, quando o trabalho é realmente profundo, quando o trabalho realmente tem uma base, né? O que a gente está tocando são questões muito profundas, que têm a ver com a vida de cada pessoa e tem a ver com a própria sociedade, com o próprio ser humano e a sua relação com a natureza. Então, tudo isso em uma simples vivência de biodança é tocado. E é interessante porque a biodança, ela vai trabalhar a filosofia na sua prática, ela está trabalhando a filosofia não num nível racional, né? Não num nível de conhecimento de ideias ou de informações, mas sim num nível vivencial. Então, existe uma ampliação da consciência a partir da vivência, que é algo muito legal, muito interessante que a biodança proporciona, né? Que é o pensar e o compreender e o ampliar a consciência a partir do que é vivenciado. Então, uma validação da vivência, o que significa uma validação da corporeidade, o que significa uma validação das relações, enfim, uma validação de todo um sistema, né, vivo. Então, uma filosofia baseada na vida, né, na vida enquanto organismo, enquanto manifestação vital. Então, a filosofia ela vai visitar algumas questões que são básicas, que desde uma criança até um velhinho, até um agricultor, até um executivo, quando fazem um primeiro contato consigo, percebem que existem, vão se perguntar, né? E uma dessas perguntas é: quem sou eu? Né? Então, é dessas perguntas que se constrói a filosofia. Então, vamos ver algumas dessas perguntas, né? Quem sou eu? O que é a vida? O que é a morte? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que é a realidade? O que é a verdade? Então, essas são algumas perguntas que nós nos fazemos quando a gente pensa em filosofia e daí, quando a gente faz essas perguntas, a gente se dá conta que, na realidade, a filosofia faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, porque todos nós fazemos essas perguntas para a gente mesmo, né? Às vezes a gente faz para o outro, mas são perguntas que são inerentes ao ser humano. Então, eu gostaria de colocar para vocês, então, alguns fatores que fazem, né, o surgimento da filosofia na Grécia. Né?
porque a gente esteve vendo um pouco da mitologia grega, né? E um pouco durante a manhã a gente viu toda essa trajetória humana através do mito, né? Da mitologia. E a mitologia grega, então a gente viu alguns mitos da mitologia grega, né? E a gente vai ver que a Grécia ela tinha uma mitologia absolutamente complexa e maravilhosa, ela era tão maravilhosa que ela serve até hoje para a gente falar da gente mesmo, né? Então, é uma mitologia muito sofisticada, muito complexa, né? Mas houve um momento, né, da Grécia como região do mundo, que tinha algumas características propícias, onde o entendimento da relação do homem consigo mesmo, com o mundo, e o entendimento sobre os mistérios da vida, eles vão tomar outra dimensão. Né? Então, isso pertence a um momento histórico que vai estar mais ou menos lá pelo ano 500 a.C., 400, 500 a.C., né? Que existe um contexto histórico na Grécia que propicia uma modificação da forma como aquela população se relacionava com o mundo. E é uma mudança muito radical que, nesse momento, propicia o contexto histórico para uma modificação da forma de estar em relação ao mundo, em relação à vida, em relação a si mesmo. Então, vamos ver um pouquinho qual é o contexto histórico. Vocês sabem que a Grécia, né, é uma região que tem muitas ilhas, que tem uma parte que está no continente, mas tem muitas ilhas, e a Grécia, naquela época, era composta por cidades-estado, então não era uma nação exatamente, mas eram várias cidades-estado que se colaboravam e às vezes entravam em guerra entre si. Né? Mas, assim, para vocês terem ideia da presença do mar, né, na Grécia, a extensão de área de praia na Grécia é muito parecida com a extensão que tem no Brasil, de tantas ilhazinhas e lugarzinhos, né? Então, o mar é algo muito presente para o grego, né? E a navegação, tudo isso é algo. A Grécia foi muito influenciada pelo mar, pela navegação, pela presença dessas ilhas e pela presença dos navios que passavam, iam e voltavam, né? Então, o povo grego, para começar, o povo grego originalmente, né, ele não era grego, né? A Grécia ela é um acúmulo de invasões, né? Invasões que a gente diz que são de indo-europeus, né? Então, diversas tribos que foram invadindo umas sobre as outras. Então, é dessas invasões que se compõe a cultura grega, né? E então de pessoas de várias origens e depois a própria quantidade de guerras e o comércio faz com que exista pessoas de várias origens na Grécia, né? Várias populações de várias origens, escravos, comerciantes. Então essa variedade cultural ela propicia uma ampliação de visão de mundo. Né? Então, um dos fatores é esse. E nessa época, então, existia, né, especialmente na região de Atenas, um forte comércio, né, existia um porto muito visitado por navios de todo mundo conhecido, né, e um comércio de produtos, com comércio também humano de escravos, né? E então esse comércio, essa navegação trazia muitas informações, manuscritos e produtos e visões de mundo diferentes. Nessa época e começa os primeiros calendários, né? Que tem uma visão não circular, né? Então, calendários que vão trabalhar com a questão do tempo em uma linearidade.
Então, os primeiros calendários que rompem com a circularidade do tempo surgem justamente nessa época, e isso é uma mudança de concepção, de visão de mundo bem importante, né? Porque então essa noção de que existe uma linha, uma flecha do tempo começa a existir, e isso muda a percepção sobre a realidade. Depois, nessa época, nessa região se populariza muito o uso da moeda, né? Então, já existia moeda antes, mas ela não era tão popular, era algo que é usado só para uma pequena parcela da população. Nessa época, justamente, como existia um comércio muito forte em Atenas, a moeda começa a ser utilizada de forma muito abrangente por toda a população. O que acontece quando toda a população precisa utilizar a moeda? A moeda em si, ela contém um conceito abstrato, porque na realidade tu não pode comer a moeda ou vestir a moeda, né? Ela é algo que representa um valor. Ela em si não tem o valor, ela representa um valor onde então rompe a questão do escambo para fazer trocas a partir dessa representação. E então o que acontece é que para utilizar a moeda é necessário um certo poder de abstração e também um certo domínio da matemática. Na medida que a moeda começa a ser utilizada em ampla escala, o que acontece é que uma grande parte da população começa a desenvolver estas capacidades, que antes eram capacidades mais limitadas a uma parcela pequena da população, né? Então, isso significa uma grande mudança. A gente vai somar com a questão de ter uma abrangência cultural grande e ter uma outra perspectiva sobre o tempo. Então, vamos acumulando essas ideias, né? E vendo que existe alguma coisa que começa a mudar na mentalidade das pessoas. Bom, nessa época também, então, existem vários movimentos populares dentro de Atenas e de algumas outras cidades-estado, onde o poder que era da aristocracia agrária, né, começa a ser contestado, e o comércio, que está ascendente, né, começa a reivindicar ter mais poder. Então, existe uma decadência dessa aristocracia que tinha uma forma de entender a educação e as relações políticas muito rígida. E já o comércio, os artesãos, né, eles vão ter outro tipo de necessidade política, que é uma política muito participativa, e que vai exigir das pessoas que participam dessa organização política, que vai finalmente isso terminar dentro de uma organização democrática, né? Então, exige, para estar dentro do ambiente democrático, era necessário mudar a forma de educar as pessoas, né? Porque a política exigia, antes de tudo, que seus líderes tivessem o dom da oratória, né? Então, e para desenvolver o dom da oratória, era necessário educar as crianças e os jovens de uma outra forma, né? De uma forma ampla e uma capacidade de se expor e de argumentar, né? Que antes não era necessária. Então, essa situação política, ela vai gerar um outro tipo de entendimento no mundo, uma outra forma de lidar com a realidade, que foi muito propícia para o surgimento da filosofia. E depois, uma coisa que eu acho que foi muito, muito, muito determinante, né, é que até então a escrita ela era algo que representava como símbolos, né? A gente pode dizer que era quase como hieroglifos, né? Então, a escrita, ela, por exemplo, se eu tinha um símbolo para casa, um símbolo para o gado, um símbolo para o trabalho, então ela tinha uma dificuldade, a escrita, de expressar ideias, né? Então, os fenícios, eles inventaram um alfabeto
onde era possível expressar não objetos em si, mas expressar palavras, e a partir dessas palavras se desenvolver frases e conceitos, né? Bom, essa escrita, ela chega a Atenas, né? E em Atenas, então, os gregos, eles inventam as vogais, né? Porque ela era só com consoantes, essa escrita. E daí, inventando as vogais, né, e colocando vogais nessas palavras, então isso ampliou a capacidade de expressão de ideias pela escrita de uma forma fantástica, né? E é interessante, então, que na Grécia, nesse período, grande parte da população foi alfabetizada, né? Então, existiam escolas para alfabetizar as pessoas e a escrita se torna importante. E isso, inegavelmente, vai fazer uma ampliação da consciência nunca vista antes, né? Da capacidade expressiva, da capacidade de visão de mundo, e isso tudo se torna muito complementar. Então, todos esses fatores vão formar as condições necessárias para uma mudança de visão de mundo. E essa mudança de visão de mundo, ela traz um questionamento, né, sobre os antigos mitos, né? Porque será que o mundo, o universo, a vida foi formada assim como dizem os mitos, ou existe uma outra forma? Isso não significou a morte da mitologia, né? Porque, na realidade, houve sempre um diálogo entre a filosofia e a mitologia. Continua havendo esse diálogo, né? Não é que isso significou que acabou a mitologia, mas significou que a humanidade começou, né? Ao menos a humanidade ocidental, a partir da Grécia, né? As pessoas começam a se questionar, né? Será que é assim exatamente? Qual é a mesma nossa origem? Qual é a essência de todas as coisas? Como tudo começou? O que anima a vida? Então, os primeiros filósofos, né? Eles olhavam a natureza e buscavam explicações na natureza, né? E a gente vai ver que os primeiros filósofos gregos, eles vão estar muito ligados à natureza. Então, as explicações deles estavam muito ligadas à terra, à água, ao fogo, ao ar, né? O considerado primeiro filósofo, né? Que é Tales, ele vai falar da água, né? A água como origem de todas as coisas. E depois vai ter uma série de outros filósofos que vão dar, né, a importância a os 4 elementos, que é muito interessante, porque a gente, em biodança, a gente trabalha muito sobre os 4 elementos como arquétipos, né? E os primeiros filósofos, que a gente vai chamar de filósofos naturalistas, ou também aí entra uma gama maior, não só os naturalistas, mas que a gente vai dizer que está num período que se chama pré-socrático, né? Onde então tinha essa busca de explicações para os fenômenos, não via a mitologia, mas via um outro tipo de entendimento. Então, os primeiros filósofos vão buscar esse entendimento sobre essa observação da natureza. Num segundo momento, né, começa então haver um questionamento que extrapola um pouco essa observação da natureza e começa essa observação começa a se voltar para fenômenos internos, como os nossos valores, a forma como a gente percebe o mundo. Os filósofos olhavam as modificações que existiam no mundo e na natureza e neles mesmos e se perguntavam, né? O que é permanente? O que muda? Né? O que é verdade? O que é uma ilusão? Então, todas essas coisas começam a entrar num tipo de reflexão que já não está tão baseada sobre coisas absolutamente concretas, mas que vai do concreto para um outro plano, né? Um plano que está além do físico, né? E
e que a gente pode dizer que é um plano que é metafísico, né? Ou seja, que está além daquela realidade que a gente observa concretamente, né? Que pertence a um mundo de ideias. E daí, uma das coisas que começa a se questionar, e que eu acho que essa é uma questão que vai acompanhar a filosofia depois desse momento para sempre, né? Uma das questões centrais é o que permanece, né? Então, qual é a essência da verdade, da natureza, né? É a permanência ou é a mudança? Então, a gente vai ter toda uma série de filósofos que vão falar de que o que é válido é aquilo que permanece, e daí tem toda uma procura daquilo que permanece, né? E toda uma série de filósofos que vão falar do que muda, né? De que, na realidade, tudo está mudando o tempo todo. Então, a permanência e a mudança são duas questões básicas dentro da filosofia, né? E vai ter uma infinidade de correntes filosóficas que vão estar baseadas nesses dois conceitos. E aqui a gente tem uma coisa super importante para dentro da biodança, né? Que é a própria noção de identidade, né? Porque a gente diz que a nossa identidade é um paradoxo, porque, em realidade, a Mirtes que sou eu agora é sempre a mesma, né? Eu sou a mesma pessoa que nasceu lá no dia 22 de março de 1964, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu já não sou mais a mesma pessoa. Então, é sempre a mesma, mas está sempre mudando. E esse grande paradoxo é um paradoxo que está dentro das questões filosóficas básicas. Onde esse paradoxo a gente pode observar, se a gente vai querer colocar isso sobre a forma de dois filósofos muito importantes dentro da época grega, né? Então, a gente vai ver, né, a questão da permanência, né, em Parmênides. Então, Parmênides é um filósofo que vai dizer que existe algo que é imutável, e que esse imutável, que não muda nunca, é uma essência que é o que realmente representa a realidade, que é o que realmente é válido, que o resto é tudo efêmero, é passageiro, e que a realidade realmente é isso que permanece, aquilo que permanece. E depois a gente vai ter um outro filósofo, que eles são quase contemporâneos, né? Mais ou menos da mesma época, que é um filósofo muito importante, né? Que é muito importante para o pensamento da própria biodança, né? Que é Heráclito. Então, para Heráclito, né, tudo está em constante movimento. E a essência de todas as coisas é esse movimento, né? Então, é um eterno devir, né? A vida é um eterno vir a ser, e que todos nós estamos nesse eterno vir a ser. Então, Heráclito é um filósofo que ele tinha uma obra relativamente grande e que foi perdida, né? Então, a gente não tem o contato direto com os textos de Heráclito, mas os contatos que a gente tem com o texto de Heráclito são através dos críticos de Heráclito, né? Que o citavam para criticá-lo. E então existem muitos fragmentos dos escritos dele que a gente resgata através dessas citações. Bom, outro filósofo que a gente pode ter assim bastante presente, né, é Pitágoras. Pitágoras ele vai ter um entendimento do mundo, do universo, como um entendimento musical, né? Então,
ele parte de um princípio de harmonia entre todas as coisas, uma harmonia cósmica, né? Então, o conceito de que existe uma dança das esferas, né? Uma música das esferas, vem a partir desse entendimento, de que todas as coisas estão relacionadas entre si e elas estão se relacionando a partir de um princípio de harmonia. E a harmonia é outro conceito super importante dentro da biodança, né? Porque eu me lembro muito do Rolando falando isso, e eu acho que quem faz aula comigo já me ouviu falar disso várias vezes, né? Eu me lembro do Rolando colocando que o conceito de equilíbrio não era um conceito que ele se sentia muito avizinhado a esse conceito, né? Que, na realidade, o conceito que ele mais gostava era o conceito de harmonia. Porque harmonia são esses vários compostos, cada um com a sua identidade, como os vários instrumentos dentro de uma orquestra, né? Que tocam cada um o seu instrumento, cada um a sua voz, cada um a sua música, mas que dentro de uma relação que existe entre todos esses instrumentos, existe uma unidade que forma a música. Então, que na realidade as relações, elas não têm que estar equilibradas, mas elas têm que ser harmônicas. Esse princípio de harmonia, que é um princípio relacional, ele faz com que a unidade surja sem esforço, enquanto o princípio que está baseado no equilíbrio, ele exige uma concentração e um esforço. É possível se manter junto por equilíbrio? É possível temporariamente, mas o que tem longa duração, e uma duração em termos de fluidez das relações, está dentro do princípio de harmonia. Então, eu gostaria agora de colocar 3 filósofos que eu acho que são muito importantes a gente conhecer, né? Bom, a própria filosofia grega, ela vai ter, no primeiro filósofo que a gente vai falar, que é Sócrates, vai ter um referencial muito importante, porque Sócrates, ele faz como ele é um ponto de referência de transmutação de visão de mundo, né? Tanto que a gente fala de uma filosofia que é antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Os pré-socráticos e todos os filósofos que vêm depois de Sócrates. Então, são esses 3 filósofos que eu trouxe alguns filmezinhos, tá? Para que vocês conheçam um pouco a história deles e um pouquinho do pensamento deles para depois a gente conversar. Tá? Então, eu vou passar o primeiro filminho. Deixa eu sair aqui da coisa e habilitar o som. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Sócrates aqui. Só para não botar o filósofo errado aqui, só um pouquinho. Aqui. Som. Então, vamos lá. Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, mesmo que isso não fosse óbvio durante a sua juventude. Sócrates nasceu em uma família humilde na Grécia Antiga, por volta de 470 a.C. Seu pai trabalhava como escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, como o Partenon, e ensinou Sócrates esse ofício. Na idade adulta, Sócrates trabalhou como escultor e também serviu ao exército durante 3 campanhas. Foi somente quando ele se aposentou que Sócrates se dedicou à tarefa pela qual se tornou mais conhecido, a de educador. Quais são as grandes obras de Sócrates que não podemos deixar de ler? Bom, não existe nenhuma.
O que sabemos dele vem principalmente dos relatos nas obras dos seus alunos Platão e Xenofonte, e também do dramaturgo Aristófanes, contemporâneo de Sócrates. Muitas vezes isso é chamado de o problema de Sócrates. O que sabemos dele nos chegou através de relatos de segunda mão. O problema de Sócrates tem a ver com a natureza da escrita naquela época. É muito pouco o que podemos considerar como histórias que tenham sido escritas durante o período clássico. Encontramos, na maioria, obras dramatizadas, como peças e diálogos filosóficos. Por exemplo, na obra de Aristófanes intitulada As Nuvens, Sócrates é representado como um malandro que ensina a seus aprendizes várias maneiras de enganar pessoas. Mas essa peça era uma sátira. Deveríamos confiar nesse relato? Platão dizia que a peça era difamatória. Em contraste, os trabalhos de Platão e Xenofonte apresentavam uma versão mais cordial do caráter de Sócrates. Mas mesmo assim, havia grandes diferenças entre os seus escritos. Cabe a nós juntar os pedaços de quem este homem poderia ser, encontrando o denominador comum nos vários relatos. A reputação conquistada por Sócrates como uma mente superior surgiu quando um dos seus seguidores peregrinou até o oráculo de Delfos. O oráculo era uma sacerdotisa no templo de Apolo, que se fazia de médium, através da qual o deus Apolo falava. Pessoas vinham de todos os cantos da Europa para ouvir as suas profecias. O oráculo proclamou que não havia ninguém mais sábio que Sócrates. Quando o próprio ouviu essa afirmação, achou que se tratava de um enigma. Decidiu, então, averiguar quem era realmente o homem mais sábio. Entrevistou as pessoas de Atenas mais admiradas por sua sabedoria, professores, artistas e políticos. Mas chegou à conclusão que todos tinham um defeito fatal. Estes homens acreditavam saber muito, mas eram ignorantes sobre aquilo que não sabiam. Sócrates disse que era tão ignorante quanto qualquer outro ser, mas com a pequena vantagem de que, pelo menos, ele sabia ser ignorante. E por isso, era o mais sábio de uma população inteira de ignorantes. Sócrates então disse: "Só sei que nada sei." Essa frase é conhecida como o paradoxo de Sócrates. Pode ser que você se surpreenda ao saber que Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, não era conhecido pela sua oratória nem por grandes discursos. Em vez disso, ele formulava perguntas, uma atrás da outra, para descobrir o que alguém realmente sabia ou não. Frequentemente, as inconsistências lógicas nas respostas apontavam linhas de raciocínio falhas. Nesse processo, tanto o aluno como o professor aprendiam. Essa foi uma nova forma de discurso que acabou ficando conhecida como o método socrático. Até hoje é utilizada como uma das melhores formas de ensino já concebidas. Infelizmente, esse hábito de apontar as falhas no raciocínio alheio pode ter sido a causa de Sócrates ter pouquíssimos amigos em Atenas. O fato da sua aparência não ser muito agradável também não ajudava muito. Em Simpósio, Platão descreve Sócrates como sendo nada atraente, baixo, robusto, com grandes olhos saltados. Se dizia também que tinha posturas religiosas pouco comuns. O que pode ter sido a gota d'água foi a peça de Aristófanes, As Nuvens, que sugeria que Sócrates estivesse associado aos sofistas. Os sofistas eram um grupo de educadores que os anciãos temiam e estivessem ensinando aos jovens a serem selvagens e desrespeitosos. No final, a sua lista de faltas parecia ter crescido demais. Sócrates foi acusado de ser ateu e de corromper a juventude ateniense. Sócrates defendeu a si mesmo no julgamento. Como descrito na Apologia de Platão ou na Apologia de Sócrates de Xenofonte, Sócrates negou ser sofista e mostrou provas de suas verdadeiras intenções, de encorajar a virtude nos atenienses. Mas respeitando o estilo socrático, ele não tentou ganhar o júri, e sim demonstrar o quão pobre era o seu raciocínio. O júri o declarou culpado e o sentenciou à morte. Na Atenas daquele tempo, os criminosos convictos podiam propor alternativas às suas penas. Em tom de brincadeira, Sócrates sugeriu que, em lugar da punição, lhe alimentassem gratuitamente no Pritaneu, uma honra reservada apenas aos cidadãos atenienses mais admirados. O júri não achou a menor graça. Seus seguidores choravam e pediam que ele fugisse, o que não era incomum nesse tipo de julgamento.
Como se dramaticamente tivesse que ganhar o seu argumento de sempre, sempre obedecer à lei, Sócrates foi em direção à sua morte, sem demonstrar medo algum. De aparente bom grado, bebeu o copo de cicuta, que era a forma de sua execução. Ele tinha 70 anos. Atenas havia matado o homem que Platão descreveu como o mais sábio e mais justo de todos. Sócrates pode ter morrido, mas suas ideias viveram através dos seus discípulos. Os escritos de Platão e Xenofonte devolveram Sócrates ao mundo. As filosofias de Sócrates continuaram a ser estudadas através da Idade Média e ganharam nova vida na Renascença. Até hoje, o método socrático é utilizado por professores do mundo todo para descobrirem o que sabemos e o que não sabemos. Nós, do Socrática, nos esforçamos para fazer a nossa parte para honrar a sua memória. Bom, pessoal, eu vou ver se eu consigo sair daqui mesmo para entrar nas outras duas apresentações, porque elas estão aqui. Vamos ver se eu consigo. Ele não me deixa entrar aqui, deixa eu ver se eu entrando por aqui. Vamos ver. Vocês me dizem daí se qualquer coisa, se não der o som, porque às vezes eu troco de vídeo e não dá o som, ou pode ser que entre um comercial. Parece que o propósito tem que acontecer em uma única fase da vida. Ok. O filósofo grego Platão foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Escreveu sobre uma grande variedade de assuntos, tais como política, estética, cosmologia e epistemologia. Até hoje fazemos referência ao amor platônico e aos ideais platônicos. A busca de Platão pela verdade e pelo conhecimento formou a base de grande parte da filosofia ocidental. Há controvérsia sobre o seu nascimento. Algumas fontes dizem que foi em torno de 428 a.C., outras dizem 424 a.C. De qualquer maneira, foi um nascimento em berço de ouro. Os pais de Platão descendiam da nobreza ateniense. Como outras crianças de famílias importantes de Atenas, Platão recebeu a melhor educação possível, estudando filosofia, poesia e ginástica. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso e desde novo testemunhou o caos político envolvendo a derrota final de Atenas para Esparta. 2 de seus parentes ascenderam ao poder no novo governo. Conhecidos como a Tirania dos 30, este grupo foi notório por negar aos atenienses os seus direitos. Governaram por um curto período, até que essa desprezada oligarquia foi derrubada e a democracia retornou a Atenas em 403 a.C. Podia-se esperar, devido às conexões familiares, que Platão estivesse destinado à política. Sua vida tomou um outro rumo quando conheceu Sócrates, o grande professor, e se inspirou pela sua filosofia e sua busca pelo conhecimento e virtude. É uma grande ironia pensar que Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense, incluindo Platão. Sócrates não era nada popular entre a tirania dos 30 e tampouco entre os novos líderes da recém-restaurada democracia. Em um grave equívoco de justiça, Sócrates foi considerado culpado por acusações inexistentes e foi condenado à morte. Platão tentou evitar sua morte, oferecendo-se para pagar a fiança e assim salvar-lhe a vida. Mas Sócrates escolheu acatar a sentença de morte. Desde então, Platão se enojou com a política e dedicou sua vida à filosofia, assim como seu mestre. Apesar de ser conhecido como discípulo de Sócrates, Platão foi também influenciado por Pitágoras e outros. Depois da morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos, estudando vários assuntos, incluindo matemática, com os pitagóricos na Itália, e geometria e astronomia no Egito. Durante sua viagem, Platão escreveu seus primeiros diálogos, que destacavam a Sócrates e seus ensinamentos. Como Sócrates não escreveu nenhuma obra própria, esses diálogos representam um dos poucos perfis que se tem sobre o lendário filósofo e seu estilo de discurso. Ao retornar a Atenas, Platão fundou a Academia Platônica por volta de 387 a.C. A Academia Platônica é considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Aqui podia-se assistir aulas ao ar livre sobre astronomia, biologia, matemática, política e filosofia. O método socrático era geralmente utilizado como forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese era examinada através de várias perguntas. Se de maneira lógica essas perguntas conduzissem a algum tipo de contradição,
então se adotava uma nova candidata à verdade. Várias gerações foram educadas na academia, até ela ter sido destruída em 86 a.C., quando Atenas foi conquistada pelos romanos na Primeira Guerra Mitridática. A academia foi reavivada no início do século V pelos neoplatônicos, que se consideravam sucessores de Platão. No ano de 529, o imperador bizantino Justiniano I fechou a academia de uma vez por todas. Ele a considerava uma ameaça ao cristianismo. Enquanto ensinava na academia, Platão continuava a escrever. Finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas, mas há dúvidas sobre a autenticidade de algumas delas. Apesar de relutar em escrever sobre si mesmo, há vários relatos sobre membros da sua família. Grande parte dos historiadores considera isso como um sinal do orgulho que ele sentia de sua distinta família. A ordem na qual Platão escreveu suas obras não é sabida ao certo, mas os historiadores tradicionalmente reúnem os seus trabalhos da seguinte maneira. Os primeiros diálogos, que incluem a Apologia e o Crito, apresentam os ensinamentos de Sócrates. Os diálogos finais, como a República e o Simpósio, introduzem a teoria das formas de Platão e a relação entre a alma, o Estado e o universo. Finalmente, seus trabalhos mais maduros são reunidos num grupo por serem considerados do mesmo estilo. Entre eles, As Leis e Timeu, que abordam assuntos como a lei, a matemática e as ciências naturais. A teoria das formas ou das ideias é o coração do platonismo. Na visão de Platão, a realidade não está ao alcance dos que só confiam inteiramente nos seus sentidos. Ele explica que cada objeto com o qual podemos interagir ou ver dentro da nossa experiência de realidade é meramente uma representação da forma, com F maiúsculo. Por exemplo, reconhecemos um tijolo quando o vemos, mesmo que cada tijolo seja um pouco diferente, porque eles são todos reflexo de algo essencial, do tijolo verdadeiro, que é real, o ideal de um tijolo. Platão argumentou que essas formas, junto a outras ideias abstratas, eram mais reais do que as coisas que podíamos ver e tocar. Ideias universais como justiça, beleza e igualdade não são acessíveis através dos sentidos. Elas são compreendidas somente pela razão. Provavelmente, a melhor expressão da visão de Platão sobre a condição humana se encontra na Alegoria da Caverna, escrita na obra A República. As palavras dessa parábola são ditas por Sócrates e Glauco, irmão de Platão, mas entende-se que eram ideias do próprio Platão. Sócrates descreve para Glauco um grupo de prisioneiros que viveram a vida inteira acorrentados dentro de uma caverna, dispostos de tal maneira que só podem ver a parede de frente para eles. Atrás deles, uma fogueira. Entre os prisioneiros e a fogueira existe uma plataforma onde são exibidos objetos. Os prisioneiros não veem os objetos, mas sim as sombras projetadas na parede da caverna. Se nos basearmos somente nos nossos sentidos, seremos como os prisioneiros da caverna, que não conseguem perceber a realidade atrás deles. Somente as pobres cópias do mundo real projetadas diante de seus olhos. O mundo real das ideias só pode ser percebido através da razão. Por isso, a academia era de vital importância. Platão passou seus últimos anos escrevendo e ensinando na academia. Obviamente, não é possível saber tudo o que Platão pensava. Ainda mais porque ele preferia a oratória à escrita como meio de transmitir o seu conhecimento. De acordo com os textos dos seus discípulos, Platão tinha uma série de doutrinas não escritas, que foram passadas só oralmente. Seu discípulo mais famoso foi Aristóteles, que chegou à academia no ano de 367 a.C. e por lá ficou por 20 anos. Depois fundou a sua própria academia, chamada de Liceu, onde continuaria a grande tradição de Platão e Sócrates. Platão morreu por volta de 348 a.C. e acredita-se que esteja enterrado no terreno da academia. Pessoal, então vamos ver só o último vídeo que eu acho super importante para a gente fechar esse trio, tá? Que é sobre esse último filósofo que foi citado, que é Aristóteles, tá? Mas a questão que eu queria muito que vocês tivessem bem presente é essa questão sobre a alegoria da caverna, né? E essa visão de que as imagens percebidas como racionais
tem mais validade do que a experiência de contato direto com as formas do mundo, tá? Que eu acho que isso é bem importante para o entendimento que a gente vai ter depois no segmento, tá bom? Então, vamos ver Aristóteles. Talvez entre publicidade. O que é o Bitrix 24? Gerenciamento de tarefas gratuito, rastreamento. Aristóteles foi o exemplo do homem renascentista, muito antes da Renascença. Escreveu sobre biologia, ética, lógica, física, retórica, política e inúmeros assuntos. Seu trabalho compreendia a primeira forma sistemática da filosofia ocidental. Aristóteles é também considerado o primeiro verdadeiro cientista da história. Aristóteles nasceu em Estagira, no norte da Grécia, por volta de 348 a.C. Ele era filho de Nicômaco, que era amigo e médico pessoal do rei macedônio Amintas III. Seus pais faleceram quando ele ainda era jovem. Ele foi criado pela sua irmã mais velha e o seu marido. Não há muita informação sobre a sua educação inicial, mas se deduz que ele deva ter estudado medicina, tal qual o seu pai. Em 367 a.C., quando Aristóteles tinha 17 anos, ele foi enviado a Atenas para seguir com seus estudos. Atenas, nessa época, era o melhor lugar no mundo para se estudar. Aristóteles entrou para a Academia Platônica, uma escola de educação superior fundada por Platão. Aristóteles era o aluno estelar da academia e permaneceu na escola como professor. Ficou na academia por 20 anos. Apesar de ser extremamente valorizado na academia, Aristóteles não era visto como sucessor de Platão. Isso se devia a algumas divergências fundamentais em suas filosofias. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão, enquanto Aristóteles preferia a experimentação através de objetos reais. Quando Platão morreu, Aristóteles não assumiu a academia, como alguns pensavam que fosse ocorrer. Em vez disso, voltou à Macedônia. Aristóteles foi reintroduzido ao círculo real na Macedônia. Se tornou mentor do filho adolescente do rei Filipe II, Alexandre, que viria a se tornar Alexandre o Grande. Aos 20 anos, Alexandre assumiu o trono no lugar do pai. Ele unificou as cidades-estados da Grécia e começou uma campanha militar de conquistas. Em pouco tempo, ficou conhecido como o rei da Babilônia, rei da Ásia, rei dos 4 cantos do mundo. Enquanto isso, Aristóteles retornou a Atenas, que era agora de domínio macedônio, e em 335 a.C. fundou sua própria escola, o Liceu. Aristóteles ensinava enquanto caminhava pelos jardins do Liceu, com seus alunos seguindo-o enquanto fazia. Eles acabaram por ser conhecidos como peripatéticos, que vem do grego querendo dizer os que passeiam. Durante o seu tempo no Liceu, Aristóteles estudou quase todos os assuntos possíveis. Ele foi um dos pioneiros da biologia. Suas anotações são cheias de observações de várias formas de vida, incluindo a embriologia de aves e o estômago policavitário dos ruminantes. Por conta de suas observações serem tão precisas, se imagina que ele tenha dissecado alguns animais marinhos, como o polvo e outros invertebrados. Ele buscou criar uma classificação dos animais baseando-se em suas características, incluindo onde viviam, no ar, na terra ou no mar, e se tinham sangue vermelho ou não, o que não é tão diferente da distinção que temos hoje entre vertebrados e invertebrados. O sistema de classificação aristotélico continuou a ser usado por mais de 1000 anos. Aristóteles era também muito interessado em geociências. Em seu trabalho Meteorologia, ele descreve o ciclo da água assim: agora o Sol, movendo-se como se move, inicia processos de mudanças, de existência e de decomposição, e por sua ação, a melhor e mais doce água é a cada dia levada para o alto e dissolvida em vapor, e chega a uma região mais elevada, onde é condensada mais uma vez pelo frio e, portanto, retorna à Terra. Os escritos de Aristóteles incluem discussões variadas sobre vários fenômenos naturais, relâmpagos, trovões, arco-íris, meteoros e cometas. Ele descreveu vento e terremotos, que ele pensava serem causados por vento aprisionado debaixo da terra. Ele tinha um senso apurado sobre a escala do tempo geológico. Ele escreveu: o processo vital da Terra se dá de forma tão gradual em períodos de tempo que são imensos se comparados às nossas expectativas de vida, que essas mudanças não são observadas, e antes que possam ser registradas do início ao fim, nações inteiras deixam de existir ou são destruídas.
Apesar de ser claramente um cientista dedicado, Aristóteles é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos. Estes incluíam discussões sobre retórica e a importância da lógica, metafísica, incluindo a distinção entre matéria e forma, e ética, incluindo um código de conduta para se viver bem. Aristóteles deixou de exercer seu cargo no Liceu abruptamente devido à morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. O governo foi derrubado e Aristóteles, que era considerado simpatizante dos macedônios, foi acusado de impiedade. Temendo o mesmo fim de Sócrates, que havia sido condenado à morte por acusações similares, Aristóteles fugiu para Calcis, na ilha de Eubéia, onde morreu pouco depois, em 332 a.C. Ele tinha 62 anos. Se acredita que ele tenha escrito mais de 200 documentos durante sua vida, mas hoje só existem 31. Estes escritos foram mantidos em segurança pelo seu aluno Teofrasto, que foi quem o sucedeu no Liceu. Apesar de várias de suas ideias serem consideradas controversas durante a sua vida, elas foram revisitadas e defendidas durante a Idade Média. Curiosamente, os devotos aristotélicos medievais ficaram tão tomados pela sua obra que ela virou a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Isso virou motivo de problemas para qualquer descoberta científica que contradissesse os escritos de Aristóteles, como aconteceu com o modelo heliocêntrico do sistema solar de Copérnico e Galileu. É de uma triste ironia que os trabalhos de Aristóteles, considerados os primeiros de observação científica, fossem um dia um impedimento na aceitação de novas descobertas. Buenas, pessoal. Vamos retornar ali. Espero que não tenha ficado muito cansativo, mas eu achei que era a melhor forma de a gente resumir esses três poderosos filósofos, né, em pouquinho tempo. Então, o que eu gostaria de trazer agora, né, um pouquinho essa questão, por isso que eu chamei a atenção de vocês, sobre a alegoria da caverna, né, e sobre essa posição de Platão de validar, né, como realidade, como a experiência que se chega via razão, como a experiência realmente de contato direto com a realidade, né? E de que a experiência que se tem através da corporeidade, como uma experiência que a gente teria que desconfiar, né? Como uma experiência, como os sentidos como algo enganoso. Então, claro que, assim como ela disse agora no final sobre Aristóteles, né, que muitas vezes a forma, né, como Aristóteles viu, foi na realidade o berço do pensamento científico, e que na Idade Média ele foi tomado, interpretado e acabou as ideias dele sendo aplicadas para uma coisa que possivelmente Aristóteles não gostaria. Eu não sei se a interpretação que socialmente se deu da teoria de Platão, né, corresponde, né, é uma dúvida que eu tenho bastante forte, corresponde a realmente, se Platão pudesse ver a decorrência do pensamento dele, se realmente seria assim que ele teria pensado, né? Mas o que de fato aconteceu, que a influência de Platão, das ideias platônicas, foram muito decisivas dentro da continuação da história humana, né, para um nível de dissociação entre o que a gente pode dizer racionalidade e corporeidade muito profunda. Porque a partir de Platão, então, a gente tem muito sedimentado uma coisa de desconfiança em relação à corporeidade, né? E a partir dessa ideia central, existe todo um desenvolvimento, não somente em nível de pensamento, mas também em nível de práticas consolidadas, né, que vão se justificar na sua dissociação
em nível de corpo, né? Porque a partir desse tipo de ideia, dessas ideias que vêm dessa origem, a gente vai ter uma, digamos, uma desqualificação de tudo que é corporal, né? Então, o corporal visto como algo que não é de confiança e que existe dentro, em algum lugar, uma forma que é ideal, uma forma que realmente tem validade. E isso dá também assenta, né, uma ideia de que o corpo é apenas uma caixinha, né, um invólucro descartável, né, de algo que é muito mais nobre, que seria a alma. Então, essa dissociação entre corpo e alma, ela foi muito justificada dentro do próprio pensamento platônico. Não que ele falasse nesses termos exatamente, né? Ele vai usar uma outra terminologia, um outro tipo de forma de se referir, mas é como se ele desse uma base para esse entendimento. Né? E é bem curioso ali, porque a gente viu que a própria academia de Platão foi finalmente fechada na época de Justiniano I, por razões de que ele achava que os neoplatônicos poderiam corromper o pensamento cristão, né? Mas, na realidade, todo o cristianismo que vai se construir sobre uma negação do corpo, né? E aqui a gente vê de novo uma distorção, né? Da origem para o que a gente... Uma coisa é a ideia e depois a outra é o que a gente faz com a ideia, né? Então, a própria segmento histórico que se dá após a vida de Cristo, né, a palavra, as coisas que Cristo falava e pregava, e o que fizeram com as suas ideias, né? Então, essa relevância que se tem dentro do cristianismo, especialmente da Igreja Católica, né, e medieval, que põe foco sobre o corpo como algo sujo, pecaminoso, a origem de todos os pecados, né? O corpo como algo que tem que sofrer, que o sofrimento é que traz dignidade, né? E que o prazer é algo que é do demônio, né? Então, essas dissociações, elas vão estar muito bem justificadas, né? Dentro de uma concepção onde que existe algo, uma realidade que não é terrena, onde as coisas têm uma dimensão ideal. Então, a própria noção de terra e céu, né? E esse céu que ele é ideal, esse Deus que é ideal e antropomórfico, né? Digamos, é a forma do homem no nível ideal, né? Vai justificar toda uma desqualificação, um aprisionamento do corpo. Né? E esse aprisionamento do corpo e essa justificação de que o corpo tem que sofrer, ela vai ser uma base muito importante, né, para as relações de exploração do ser humano pelo ser humano, porque à medida que o corpo tem que sofrer, né, o corpo é somente uma máquina, então, dentro do próprio mecanicismo, quando a gente vai ter a Revolução Industrial e a gente vai ter a questão do surgimento de uma sociedade que está muito voltada para a produção em grande escala a partir da mecanização, então, a visão mecânica do próprio homem, né? Então, se não é essa base platônica, a gente não tem como entender a possibilidade de um homem que seja mecânico, é só vendo, né? Se eu for o entendimento do corpo como um mecanismo e não como como algo vivo, né? Só pode ter uma base
se eu entender que existe algo mais nobre que supera o corpo. E é super importante a gente entender isso, porque muitas vezes dentro da própria forma como nós nos referimos à corporeidade, dentro, às vezes, das nossas próprias aulas e tudo, né, que a gente faz, da própria biodança, muitas vezes a gente vê facilitadores falando do corpo como essa caixinha, né, que tem a essência do ser, né? Enquanto para nós de biodança, o ser é o corpo, né? Não existe essa dissociação. Nós somos nossa corporeidade, nós somos corpo. Não existe, nós não somos uma caixinha onde habita uma alma. Cada célula é a alma, nós somos alma, a alma é o corpo é a alma, né? Não existe essa dissociação. E claro que toda essa visão mais racional da realidade, ela vai estar embasando, né, uma visão antropocêntrica, porque, na realidade, a racionalidade, ela tem a ver com o humano, né? Então, o expoente da racionalidade é o ser humano. Então, isso dá uma base para o antropocentrismo, que justifica que o ser humano se sinta como centro da criação universal, a imagem e semelhança de Deus, né? E esse Deus, que ele não é corpóreo, né? Então, aí a gente pode reafirmar essa dissociação com base em que somos a imagem e a semelhança de algo que não está nesse mundo, né? Então, esse mundo, essa terra, é só uma passagem para algum lugar que está num campo de ideias que é muito melhor que esse lugar daqui, né? Então, toda a ideia sobre a eternidade, né, que se conquista após a morte, ela está muito baseada nesse tipo de pensamento. Então, quando a gente busca a biodança, e claro, não é só a biodança, tem uma série de pensadores e práticas, né, que vão buscar o resgate do devir, né, o resgate do sentir, o resgate da emocionalidade e o resgate, no final das contas, da nossa corporeidade. Então, a percepção e a validação do efêmero, né? A percepção e a validação do sentir como base, né? A vivência como base de um entendimento de mundo. Hoje a gente pode perceber, né, que somente a racionalidade ela não nos dá base para o entendimento do mundo, né? É necessário eu sentir, eu me emocionar, eu perceber o mundo. Nossa percepção, nossa corporeidade, ela nos dá uma percepção limitada de uma totalidade que podemos perceber? Sim, certamente. Os nossos órgãos dos sentidos, eles têm nos dão uma percepção limitada da realidade. Talvez a realidade seja muito maior do que nós podemos perceber como seres humanos. Mas o que podemos ter certeza é que não é através da racionalidade que a gente pode ter uma conexão com algo maior, ampliar essa percepção. Não é a racionalidade que nos leva a ampliar essa percepção, e sim a vivência. O que nos leva a ampliar a percepção a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos e ampliar a consciência é o que vivemos. E o pensamento e a racionalidade
elas são simplesmente consequências disso que vivemos. Então, aí surgem novos paradigmas. Claro que a gente fez um salto bem grande aqui no meio para chegar a esses novos paradigmas. Tem muitos filósofos, né? Que agora depois vou dar um toque de alguns que a gente poderia depois visitar, né? Mas esses novos paradigmas, né? Eles surgem principalmente a partir do final do século XX, mas eles vão se consolidando a partir da Renascença. A gente vai ver essa nova maneira de pensar o mundo e se formando e surgindo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ver todo um sistema mecanicista e antropocentrista se formar, ao mesmo tempo, dentro desse próprio sistema, vai se formando algo diferente, algo que vai perceber o mundo de forma diferente, que vai ver a conexão entre todas as coisas, né? E principalmente no final do século XX, então a gente vai ver o movimento ecológico, a gente vai ver a teoria da relatividade, a gente vai ver a própria psicanálise, a gente vai ver o pensamento, que é um pouquinho anterior de Darwin, né? Que vai destruindo com essa visão antropocêntrica, vai tirando as bases da visão antropocêntrica, vai tirando as nossas certezas racionais e vai construindo todo um mundo, né? Que vai validar essa constante transformação, essa constante incerteza, esse constante vir a ser. Então, alguns teóricos, filósofos que eu gostaria de convidar vocês para a gente poder dar essa continuidade, né? Eu coloco aqui como uma sugestão, isso vai ficar para vocês poderem ler mais adiante, né? Então, vocês poderem entrar em contato com o pensamento de Nietzsche, de Kant, Spinoza, Bachelard, Heidegger, Foucault, Deleuze, Bauman e tantos outros, né? Então, aqui a gente vai ver o pensamento de vários filósofos. Esses filósofos são filósofos que eu estou citando aqui, são filósofos que vocês podem buscar para entender melhor o pensamento de Rolando, né? Eles vão ter algumas coincidências, vão ter algumas coisas que a gente pode questionar, que não estão exatamente afinadas com o pensamento do Rolando, mas certamente o Rolando se nutriu deles e de muitos outros, né? Inclusive, a gente pode ver vários autores que a gente pode colocar dentro da própria filosofia, mas que são, na realidade, mais ligados à psicologia, como é o caso de Jung e de Freud.